Não podemos fazer igual ao Bambam e perder a luta para Popó com 30 segundos. 36 segundos, né? Foi assim que o digníssimo ministro Alexandre de Moraes resumiu a sua fala de hoje. Ao comentar aquele show de democracia dos patriotas, demonstrado aí no último domingo, quando cerca de 750 mil pessoas foram na Avenida Paulista assistir ao ex-presidente, aos seus apoiadores. E ele foi levar ali um apelo aos congressistas para uma anistia, além de, é claro, fazer aquele retrato que ele esperava, né? Mostrar a força que a direita ainda tem no país, né? Então, ele foi ali fazer um apelo para os congressistas, fazer uma lei de anistia aos patriotas que estão presos até hoje. E muitos já foram condenados até 17 anos de prisão por não ter feito nada, por terem participado de uma manifestação. Ele até falou, é claro, muitos se excederam, invadiram ali o prédio dos Três Poderes, né? E a gente não sabe exatamente, mas pelo que a gente já viu, houve, é claro, infiltrados ali, houve um pessoal ali que levou esses patriotas a fazerem isso. Mas aqueles que eventualmente tenha participado desse vandalismo, que pague. Ele falou exatamente isso, que pague. Mas essas condenações estão acontecendo com patriotas pegando 12, 13, 14, 15, 17 anos de prisão por apenas terem entrado ali, ou alguns casos, pessoas ali escondendo daquelas bombas de efeito moral, bomba de gases que estavam sendo soltos ali, nos patriotas que estavam ali em frente ao Congresso Nacional, né? Pessoas acabaram entrando no Congresso e ali foram taxadas como se estivessem entrando ali para fazer o vandalismo. Não só o vandalismo, porque todos aqueles que foram fichados, né, entraram nesse processo lá, mais de 1.400 pessoas, segundo o STF, o ministro Alexandre de Moraes, no caso, eles estão respondendo ali por tentativa de depor um presidente da República. Além de... Acho que terrorismo saiu, né? Mas o mais grave é isso. E estão ali dia a dia ouvindo apelos, mas eles estão condenando essas pessoas. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro falou na questão da família, né? Vários filhos órfãos, né, de pais vivos estão ali destroçados dentro da cadeia. Muitas pessoas perderam o emprego, a família perdeu ali o seu ganho ali para conduzir a família, né? Porque o marido ou a esposa estão presos, estão condenados e injustamente, a gente sabe disso. Houve aí a CPMI e não se apurou nada. Atendeu apenas uma ordem do governo para blindar, né, participantes, né, que participaram ali naquele ato da parte do governo. A gente viu, por exemplo, o general Dias. É isso? E o que deixa transparecer nessa fala aí do ministro Alexandre de Moraes é muito terrível, porque ali
não é uma fala de um ministro, mas sim de um político. E pelo que parece, isso já está sacramentado naquela corte. Agora, ficou muito normal ministros do Supremo Tribunal Federal falar fora dos autos, dar entrevistas, ir em congressos e, assim, como se fossem políticos mesmo. Muito normal. E tudo bem. O Brasil está aceitando isso. Pelo menos o sistema que poderia dar um basta está aceitando. Principalmente o nosso Congresso Nacional. Nas pessoas aí do Arthur Lira e principalmente o presidente do Congresso do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Então, a gente está observando que a maioria daqueles ministros parece que escolheu um lado, principalmente aí o digníssimo ministro Alexandre de Moraes, que a gente pega do que está acontecendo aí, me parece que ele tem julgado as coisas em causa própria. E apesar de vedação expressa da nossa Carta Magna. São processos que tem aí o ministro Alexandre de Moraes como vítima, né, no caso aí desse 8 de janeiro, né, ele se colocou como vítima e ele é o relator e está conduzindo tudo. Bem, antes de prosseguirmos, peço que deixe seu like, se inscreva nesse canal, para nos ajudar a ganhar relevância, para que faça essa plataforma mostrar nosso conteúdo a outras pessoas. Porque o nosso conteúdo só é mostrado para outras pessoas quando quem vê o vídeo dá seu like, faz aí o compartilhamento, compartilha com outras pessoas, né? Faz algum comentário, aí a plataforma vê que aquele conteúdo é interessante e mostra para as outras pessoas. Você ouviu e viu a esquerda se assustar com o que houve neste último domingo, com aquela multidão de pessoas. A esquerda não teve jeito de passar pano. Todo mundo está falando, hoje, terça-feira, e o que se ouve nos noticiários é exatamente aquela multidão de pessoas ali na Avenida Paulista. Então, a cada dia que passa, nós precisamos mais de fortalecer o nosso lado. É uma das formas, e uma das formas de isso acontecer é assistindo o nosso conteúdo, né, dos comunicadores de direita, compartilhando, se inscrevendo, dando like. Ainda mais nesse tempo de censura. Inclusive aí nesse vídeo que você vai ver do ministro Alexandre de Moraes, ele fala exatamente isso no controle das mídias. Eles querem fazer isso. Eles querem fazer. Por isso que a gente tem que fortalecer o nosso lado. Nós temos que nos fortalecer. E nós dependemos unicamente das pessoas da direita. Levar essa nossa voz para ver se reverbera, né? E a imprensa profissional, a gente já desistiu. Eles foram cooptados aí por essa esquerda que, sinceramente, não podemos esquecer que o nosso inimigo sempre quer nos destruir. Porém, se nos fortalecermos cada dia, isso não vai acontecer.
A esquerda só vai conseguir vencer se a gente esmurecer e perder a esperança de vez. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, antes de mostrar o comentário do digníssimo ministro aí, vamos ouvir o que esse jornalista, eu me esqueci do nome dele, né? Mas vou mostrar o vídeo dele aí. Ele é do Notícia Diária e falou, né, assim, da forma que a gente pudesse entender um pouco como está se dando o plano da esquerda, como esse plano da esquerda está se desenvolvendo. Vamos ouvir então aí. A maneira que o Lula está encontrando de constituir maioria para governar não é dentro do parlamento, é dentro do STF. Então, se nós formos refletir aqui sobre a motivação principal pela qual o Lula indicou Lewandowski para o Ministério da Justiça, eu posso garantir a você que não é a competência dele. Então, qual foi? Vocês já pararam para pensar por que ele escolheu Lewandowski? Eu digo. Não, ele tem muitos amigos. O Lewandowski, em especial, é porque está em andamento no Brasil a construção de um modelo autoritário de governança sem o parlamento. As dificuldades que o Lula tem encontrado para governar o país, o fato do Lula não ter conseguido até hoje consolidar uma maioria no Congresso Nacional, especificamente na Câmara, tem feito o Lula virar o seu governo em direção ao STF. Então, o STF está sendo convocado para governar politicamente o país junto com o governo, em detrimento do Congresso, que representa o povo e que não é tão afeito ao governo Lula. Então, Lula, a maneira que o Lula está encontrando de constituir maioria para governar não é dentro do parlamento, é dentro do STF. Então, ele traz um ex-ministro, que é uma pessoa que passou muitos anos lá dentro, que tem trânsito total e absoluto dentro do STF, para que ele possa, assim, articular os interesses do governo junto ao STF, além de agradar, mais uma vez, os ministros que lá estão, que desde o início do ano... Você já viu alguma decisão tomada pelos ministros do STF, aliás, o ano passado inteiro, contra o governo Lula? Uma. Vocês não estão percebendo que as decisões desses juízes não são decisões comprometidas com as leis e com a Constituição Federal? Há um conluio, portanto, entre ministros do STF e governo Lula para impor arbitrariamente a vontade deles sobre o povo brasileiro, atropelando o parlamento. É isso mesmo. No final de 2022, eu fiz um vídeo que está no canal Sem Neura, parado lá. Disse exatamente isso. Que tudo estava indicando, primeiro, porque a esquerda foi derrotada na eleição do Congresso em 2022, entre deputados e senadores. A esquerda teve uma minoria eleita. E é claro, o governo eleito não teria a maioria suficiente para aprovar os seus projetos ali no Congresso Nacional. Mas como nós conhecemos a política brasileira, conhecemos os nossos congressistas, sabemos como aquele parlamento é formado, eu cantei essa pedra que seria aí um governo de coalizão com o STF. Sabemos que um número expressivo de deputados e senadores tem processos nas gavetas dos ministros do Supremo, que a qualquer momento eles podem sair da gaveta. Existe ali
um tal de centrão fisiológico que atua conforme seus interesses pessoais ali no Congresso. E hoje, esse centrão é maioria. Inclusive, tem muitos eleitos na aba de Jair Bolsonaro em 2022. Exemplo é o PP e o partido do deputado Marcos Pereira, que estavam ali na mesma campanha do presidente Jair Bolsonaro. Por um lado, é a ameaça de prosseguimento de processo no STF. Por outro lado, são as benesses oferecidas pelo desgoverno. E saiu até na Folha, né? Jornal esquerdista, que mostra, sem nenhum repúdio ou crítica, que o governo vai cortar verba e cargo de deputado que assinou o pedido de impeachment. Não trouxe aqui não, mas a Folha publicou isso. Veja, isso é uma denúncia grave de uma possível utilização da máquina pública. Isso é corrupção, tipo mensalão 2.0. E não é à toa que o ministro Gilmar Mendes disse recentemente que o atual mandatário da República só foi eleito por causa do Supremo Tribunal Federal, por causa da atuação do Supremo Tribunal Federal durante as eleições de 2022. Eu acredito que muitos já viram esse vídeo do ministro Gilmar Mendes, mas, como recordar é viver, vamos ver novamente aqui e ouvir o que ele disse. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui. Inclusive o presidente da República. Pois é, e ele disse, né? Ele disse exatamente em alto e bom tom. E eu concordo com o ministro Gilmar. Para nós, estava muito claro isso. Mas ele falando só corrobora com aquilo que pensamos. Mas, infelizmente, não podemos falar, né? E expressar nossos pensamentos, né? Nossa opinião pode atentar contra o Estado Democrático de Direito. Então, é preferível não falar exatamente o que a gente está pensando. E no dia em que o ministro Barroso foi a um evento promovido pela União Nacional dos Estudantes, e por sinal, essa UNE é dominada pelo Partido Comunista Brasileiro, ele gritou em alto e bom tom. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo. Bem alto mesmo, né? Tudo bem. Para quem tinha as caixinhas sob o controle, a caneta nas mãos, né? Todo o sistema ao seu lado, mídia profissional, tudo. É muito fácil falar isso. Nós derrotamos o bolsonarismo. É muito fácil. E eu recordo daquela deputada, certo dia, né? Eu não me recordo aqui o nome dela. Numa reunião nos Estados Unidos, engraçado que durante os 4 anos que Jair Bolsonaro era presidente, né, esse pessoal fazia muita reunião nos Estados Unidos.
era uma atrás da outra, a reunião que o LIDE ia para lá e patrocinava essas reuniões. A gente não sabe se foi exatamente tratado só esse tipo de conversa, né? Sei lá. Mas é isso. Mas a deputada virou-se, então, para o ministro Roberto Barroso. E a gente via, né, como o povo demonstrava nitidamente apoio ao governo Bolsonaro pelas conquistas no campo econômico, principalmente, né? E ela, descrente ali, perguntou ao ministro como a esquerda iria derrotar o Bolsonaro. E o ministro, tranquilo, ele falou para a deputada: nós somos mais fortes. E ninguém deu atenção por esse nós somos mais fortes, né, do ministro Barroso. E agora, nessa terça-feira, tivemos aí, nós vamos ver agora, né, a fala do ministro Alexandre de Moraes. Não sei, mas ele, assim, ele demonstra, ele tem demonstrado, né, não é só um ministro do Supremo. No entanto, ele parece que fala sempre, ele fala sempre em nome do Supremo Tribunal Federal, e ele não é o presidente é o ministro Barroso, mas ele sempre está à frente ali do Supremo Tribunal Federal, é o que mais aparece. Mas ele me parece muito, assim, algo muito maior do que até do que o próprio presidente Lula, né? Mais poder, sei não. E veja o que ele falou, né? Vamos ouvir aqui o que ele falou. Como corroer a democracia por dentro? Sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia, não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. E aí se começou a produção, uma produção financiada com vídeos bem feitos, ou seja, toda uma tecnologia para confundir a população. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Falou então aí o defensor da democracia, né? Será o que o digníssimo ministro está querendo, como que é a forma que ele está querendo ser lembrado na história? Será que é isso mesmo? O defensor da democracia, o super-ministro, né, que passa por cima da Constituição para poder salvar a democracia? Pelo menos é isso que a gente está enxergando, é isso que eu estou vendo, né? Muitas das ações tomadas a cabo aí pelo digníssimo ministro não estão de acordo com a nossa legislação, principalmente a Constituição Federal, né? Então, matar a Constituição em nome da democracia não é exercer o papel de defensor da democracia. Me desculpe, o senhor ministro, mas é isso que eu vejo, né? Porque você não evita um crime cometendo outro, não é isso? Não pode falar que está defendendo a democracia se você está contrariando a nossa legislação vigente. Não pode. Então é isso que temos para hoje.
ficamos por aqui.